Capítulo 145 O sumiço de Zhaofeng. Alguns dias depois, o grupo formado por Huang Yun, Shuzi, Xiao Yun, Zhaofeng e Lin Fan chegaram à região da família Xing. Ficava em um desfiladeiro próximo à fronteira do país e eles não interagiam muito com o exterior. Pessoas normais não poderiam encontrar este lugar, mas como o clã Lua Quebrada controlava este país, nenhuma força no país seria capaz de se esconder deles. A uns 2 ou 3 quilômetros de distância, 5 pessoas estavam em cima do desfiladeiro enquanto olhavam para baixo. O lugar inteiro estava tão silencioso que chegava a ser amedrontador. Era como se todos tivessem morrido. Todos eles sentiram uma aura estranha e não ousaram agir precipitadamente. A partir dos relatórios, foi dito que o lugar tinha sido envolto por uma praga e mais da metade das pessoas lá tinham morrido. Além disso, o chefe da família Xing Shen também morreu em um acidente. Zhaofeng, Lin Fan, vocês dois vão ver a situação lá embaixo. O líder Huang Yun ordenou. Dos 5, Huang Yun tinha o cultivo mais elevado e era o líder. No caminho, ele ordenou Zhaofeng e Lin Fan para fazer os trabalhos mais problemáticos. Um flash de ódio apareceu nos olhos de Shuzi enquanto olhava para a direção em que Zhaofeng e Lin Fan foram. Os dois se separaram e se dirigiram para verificar lugares diferentes. Teng. Zhaofeng saltou sobre o lugar mais alto disponível e ele examinou o lugar. Ele gentilmente ergueu o tapa-olho até aparecer todo o seu olho azul, que escaneou toda a área da família Xing. Shua. Em um instante, um mapa apareceu em sua mente. Sua compreensão da paisagem da área da família Xing era agora ainda melhor do que algumas pessoas que tinham nascido aqui. O relatório afirmou que a praga era uma ameaça à vida para qualquer um sob o 7º rank do reino consolidado, mas não era muito problemático para alguém acima dele. Por eles estarem no reino ascensionado, uma praga normal não poderia afetá-los. Portanto, Zhaofeng entrou no desfiladeiro sem hesitação. Ele estava apenas mostrando a Huang Yun e Shuzi que ele estava fazendo seu trabalho. Dentro do desfiladeiro, estava silencioso. Ocasionalmente, haveria algumas pessoas no 7º rank do reino consolidado, mas todas estavam em suas últimas respirações deitadas no chão. Zhaofeng os examinou com o olho esquerdo e descobriu que havia uma fraca aura púrpura em seus órgãos sugando a vida deles. À medida que avançava mais para o centro, viu um edifício que ocupava alguns hectares com muitas pessoas no interior que estavam vivas. Havia muitas pessoas no 7º rank ou mais e o olho esquerdo de Zhaofeng até mesmo avistou o único velho no reino ascensionado. Se eu estiver certo, ele deveria ser um ancião que está cuidando da família Xing e da pessoa que nos pediu. Zhaofeng pensou. Logo, Lin Fan veio de outra direção e ele começou a conversar com o ancião da família Xing. Sou o mordomo da família Xing, de sobrenome Li, e estou extremamente grato por ter vindo até aqui. Sabendo a razão pela qual os dois vieram, o velho tinha lágrimas de alegria correndo pelo seu rosto. Ele então começou a descrever a praga e como o chefe da família morreu. A praga começou há meio ano e entrou no desfiladeiro sem que ninguém percebesse. Tinha agora envolvido todo o lugar. Felizmente, a família Xing vivia em um lugar desolado para que a praga não se espalhasse. A morte de Xing Shen foi há um mês. Era noite e o chefe da família saiu sozinho e sons de luta foram ouvidos na floresta da proximidade. Quando chegamos, o chefe da família já havia morrido, o mordomo lhe contou a história completa.
No final, ele ficou de joelhos e implorou: eu imploro a vocês dois para ajudar a encontrar a origem dessa praga e encontrar a pessoa responsável. Zhao Feng entrou em profunda reflexão depois que ele ouviu isso. Da superfície, parecia que a morte do chefe da família ocorreu no mesmo tempo que a praga. A pessoa por trás disso deve ser uma pessoa poderosa ou poderia ser forças de outro país, desde que ele foi capaz de espalhar essa praga e matar alguém no segundo céu do reino ascensionado. Isto era diferente da análise do relatório. Porque a pessoa mataria o chefe da família e incomodaria a família Xing. Zhao Feng imediatamente pensou em algo: vingança. Logo depois, Huang Yun e os outros dois chegaram ao centro da propriedade, e Zhao Feng e Lin Fan disse-lhes informações sobre suas investigações. Vamos à floresta onde a batalha foi travada. Uma luz brilhou nos olhos de Huang Yun. Na floresta onde havia ocorrido a luta, as árvores estavam com marcas da batalha que não tinham sido removidas, significando que ela foi deixada aqui de propósito. Ao permanecer um pouco na floresta, Zhao Feng teve um sentimento estranho. Então ele rapidamente escaneou o ambiente com seu olho esquerdo, mas ele não disse nada. Os olhos de Huang Yun cintilavam e rapidamente analisaram: das marcas, parece que o cultivo do assassino era o mesmo que o do chefe da família ápice do segundo céu do reino ascensionado. O irmão Huang Yun está certo. Shuzi e Xiaoyun rapidamente concordaram. No caminho, ambos concordaram com tudo o que Huang Yun disse. Huang Yun então pediu para ver o cadáver de Xing Shen. Mas o cadáver havia sido sepultado há meio mês e os dois jovens mestres da família Xing estavam contra desenterrar o corpo. Shuzi friamente olhou para eles e pressionou-os com sua aura de segundo céu. Os dois jovens mestres estavam apenas no 8º e 9º rank do reino consolidado, então como eles poderiam lutar? Logo, Zhao Feng e companhia viram o corpo apodrecido. Havia alguns ossos quebrados no ombro e peito, bem como algumas outras marcas. Eles não viram que algo estava errado com o corpo. Afinal, o rosto já estava desfigurado. Apenas os olhos de Zhao Feng brilharam, mas ele não disse nada. Mesmo que o fizesse, os outros não se incomodariam em ouvir. No mesmo dia, os 5 seguiram as outras pistas, mas nenhum progresso foi feito. Nós vamos ficar aqui esta noite. Zhao Feng e Lin Fan, vocês dois são responsáveis por patrulhar esta noite. Huang Yun ordenou. Ele era o líder e todos os outros tinham que ouvi-lo. O líder tinha o direito de distribuir a recompensa. Zhao Feng trocou olhares com Lin Fan e decidiu guardar fora. Irmão Zhao, você encontrou pistas? Lin Fan perguntou. Não? Zhao Feng respondeu com um sorriso, mas Lin Fan sentiu que o primeiro tinha encontrado alguma coisa. Dos 4, apenas o jovem de olhos azuis era elegível. Chua! Uma sombra negra brilhava pelo canto dos olhos. Quem está aí? Lin Fan gritou e acordou Huang Yun, Xiaoyun, Shuzi, bem como os dois jovens mestres e o mordomo. Nós vimos uma sombra preta indo nessa direção. Lin Fan imediatamente disse. Sombra negra. Os olhos de Huang Yun se iluminaram depois de ouvir isso. Se fossem capazes de pegar o assassino, haveria uma recompensa extra. Vão? Sigam-no. Sua figura se transformou em um borrão verde quando ele acelerou atrás da sombra. Xiaoyun e Lin Fan não conseguiam nem ver como Huang Yun se foi. Este último era um dos discípulos internos de elite no segundo céu.
Sob a liderança de Huang Yun, os outros imediatamente seguiram. Logo, Huang Yun viu a sombra negra na frente dele, cuja velocidade era apenas um pouco mais lenta do que a sua. Para onde você pensa que vai fugir? Huang Yun gritou enquanto circulava sua vermelha e profunda força verdadeira, o que o empurrou cada vez mais perto. Gigi. A sombra negra ria estranhamente e desapareceu nas árvores onde o chefe da família tinha morrido. Cautela apareceu no rosto de Huang Yun quando ele parou próximo à floresta e ele não entrou imediatamente. Os outros logo chegaram e não se atreveram a entrar precipitadamente também. Lin Fan e Zhao Feng, vocês dois vão e sondem a floresta. Nós estaremos atrás de vocês como apoio. Huang Yun ordenou friamente. Raiva emergiu em Lin Fan. Huang Yun estava usando os dois como forragem de canhão. Você vai ou não? Você se atreve a ir contra as ordens do líder? Xuzi exclamou ao lado, enquanto Xiao Yun riu zombeteiramente. O grupo de 5 estava em um impasse. Que tal você me deixar ir primeiro? Disse Zhao Feng sem expressão. Ouvindo isso, os outros pararam. Todos entenderam que a sombra negra deve ter planejado algo para atraí-los para a floresta. Além disso, o próprio chefe da família havia sido morto aqui. Se continuarmos hesitando, o assassino desaparecerá. Zhao Feng sorriu. Seu cabelo azul soprou no vento e combinado com seu único olho ele parecia extremamente misterioso. Está bem. Huang Yun trocou olhares com Xuzi e assentiu com a cabeça. Lin Fan queria dizer algo, mas quando viu o sorriso de Zhao Feng ficou quieto. Shua. Zhao Feng tornou-se uma sombra silenciosa que se adentrava na floresta. A habilidade de movimento do garoto é muito boa. Surpresa apareceu no rosto de Huang Yun enquanto o seguia. Zhao Feng liderou o caminho, enquanto os outros 4 mantinham uma certa distância atrás dele. Todos eles tinham alcançado o reino ascensionado e tinham boa visão. Mas, a noite, não era tão bom quanto o dia. Lá está. Zhao Feng de repente viu a sombra negra e imediatamente perseguiu atrás dele. Não a deixe fugir. Huang Yun também viu a figura e ficou muito feliz. Shua. Todo mundo só sentiu aumentar o ritmo de Zhao Feng e fundiu-se na noite. Irmão Zhao, onde você está? Os 4 gritaram, mas não houve resposta na noite escura. Era como se Zhao Feng tivesse sido envolvido pela escuridão. Poderia Zhao Feng já ter encontrado o seu fim. Xuzi estava preocupado e feliz ao mesmo tempo. Os 4 o procuraram por muito tempo, mas Zhao Feng não foi visto em lugar algum. É tudo por causa de vocês bastardos que estão com medo da morte. O irmão Zhao tem apenas 14 anos e você o fez ir primeiro. Lin Fan disse com raiva, mas ele sentiu que algo estava fora de contexto com o desaparecimento de Zhao Feng. Líder Huang, este lugar é muito estranho. Devemos recuar e voltar de manhã. Xiao Yun sugeriu. Huang Yun e Xuzi balançaram a cabeça depois de ouvir isso. Vocês querem fugir. Nem pensem nisso. Um riso estranho ressoou nas árvores. Bum! Toda a floresta começou a tremer como se houvesse um terremoto. Merda, isso é ruim. As expressões dos 4 ficaram instantaneamente brancas.